que é a associação, qual é os seus valores, a sua missão. E depois então vamos aos pormenores. Okay. Pode ser assim? Quem Pode quer ser. falar? Posso falar. A associação está sediada em Santarém e apoia essencialmente famílias com crianças com deficiência ou o cidadão com deficiência e surgiu da necessidade de um grupo de pais que se uniu para, no fundo, responder às necessidades que cada um sentia. E percebemos que a necessidade de um não era exclusiva daquela família, era também a necessidade de várias famílias e que, no fundo, cada um trabalhava por si para responder àquilo que sentia e juntos podemos fazer a diferença e fazemos, sem dúvida, e partilhamos emoções e, no fundo, a associação é um pouco essa parte de trabalhar com as famílias, de estarmos em comunidade, nos candidatarmos em projetos, depois a Helena irá falar melhor sobre isso. A associação já existia em Santarém desde 2000, foi criada pelo Sr. Melancia, constituiu a associação como a IPSS. No entanto, o Sr. Melancia faleceu e a associação ficou quase sem atividade. E este grupo de pais, em 2014, juntou-se para promover, pegou na associação e abriu o âmbito não só da paralisia cerebral, mas para todas as necessidades especiais que existem, no fundo para dar resposta àquilo que não existia. Um trabalho mais de inclusão do cidadão com deficiência na comunidade, um trabalho de apoio à família. Portanto, é isto que temos vindo a fazer desde 2014. Então, vocês têm um trabalho muito forte com os cuidadores. Sim. E com a comunidade. A nossa missão é a inclusão real da pessoa com deficiência. Nós não queremos valências comuns, nós não queremos instituições, ou seja, para pessoas com deficiências. Pois. Nós não queremos que as pessoas sejam institucionalizadas. Nós queremos que as pessoas estejam na rua, as crianças estejam com os outros meninos e a inclusão real. Pronto. Sim. Neste momento, para lá caminhamos, sem dúvida alguma, mesmo agora com novos projetos que o próprio Governo tem, para lá caminhamos, mas ainda estamos muito além do que nós queremos. Nós temos grandes dificuldades, por exemplo, como pais, de qualquer ATL receber os nossos filhos, não é? Não quer dizer que as instituições para pessoas com deficiência sejam más, pelo contrário, nós temos os nossos filhos num ATL para pessoas com deficiência, mas também, se nós quiséssemos colocar os nossos filhos num ATL comum, neste momento já não recebem, principalmente pela idade. A minha filha, por exemplo, vai fazer 13 anos, já tem um determinado peso, já é mais difícil, não porque ela é muito amigável, ela é uma menina bem disposta, muito amigável, mas pelo próprio peso e ela é uma menina completamente dependente, o Santiago não tanto, mas pronto, há aqui um conjunto de situações que nós não conseguimos superar, que tem a ver com a disponibilidade das pessoas receberem os nossos filhos. Há sempre... Porque existem grandes mitos, não é? O mito de que a pessoa com deficiência dá-me trabalho. E não é. Eu sei, por exemplo, a minha filha teve em ATLs com outras crianças ditas normais e depois desse ATL recebê-la, percebeu que não havia dificuldade alguma em tê-la com os outros. Mas quem não está habituado, há sempre o tabu. E quantas crianças ditas normais é que não causam problemas desgraçados? É exatamente, bem mais do que qualquer criança com deficiência. Exatamente. Isto é benéfico para todos, não só para os nossos meninos que estão num ambiente comum, como também para os outros meninos que aprendem a lidar com a diferença. Exatamente, adaptam-se. Exatamente, é isto que as pessoas têm que perceber, que isto é bom para toda a gente. A inclusão é bom para a pessoa com deficiência, mas também é bom para a comunidade em geral, porque começamos a saber lidar com a diferença, a não achar estranho. Ou seja, era muito bom que fosse muito normal e ninguém achasse estranho uma pessoa com deficiência andar na rua. Seria o ideal. E que nem se chamasse deficiência sequer. Exatamente. Que se chamasse alguma outra coisa. Uma pessoa, é um ser humano. É um cidadão. Claro. Exatamente, é um cidadão. Nós temos que começar a deixar de olhar para a pessoa com deficiência como sendo diferente. É uma pessoa como outra qualquer. Características? Não é características, tem necessidades diferentes dos outros. Eu também tenho incapacidades. Em termos de personalidade, todos nós temos as nossas incapacidades. Somos todos não é? diferentes, exatamente, pronto. Agora, o que nós temos que perceber é que estas pessoas têm necessidades diferentes. Eu vou-lhe dar um exemplo. Quando nós falamos na igualdade, nós temos que começar a falar na equidade. E porquê? A minha filha
e o Santiago é um menino que tem direito a são meninos que têm direitos às mesmas coisas que os outros meninos têm. Mas eu não posso, se eu fosse tratar apenas pela igualdade, a minha filha não come sozinha. Eu não posso colocar a minha filha numa mesa com um prato e com uma colher, como coloco outra criança qualquer. E ir embora. Exatamente, ela não comeria. Pronto. Eu tenho que, equitativamente, dar-lhe a possibilidade de ela comer. Então, para além do prato e da colher, tenho que lhe dar a alguém para que lhe dê o comer. Isto é a chamada equidade, ou seja, eu tenho que lhe dar a mesma hipótese, ela ter exatamente os mesmos objetivos, que atinge exatamente os mesmos objetivos que os outros. E é isto que nós temos que começar a pensar, não na diferença, porque nós quando dissemos, é diferente, catalogamos logo e achamos logo que aquela pessoa não tem a capacidade de chegar ao mesmo que os outros, e tem. Mas calhar isso é logo um dos primeiros entraves que se mete. Sim, exatamente. Tem que ter sempre alguém disponível. Sim, sem exatamente. dúvida, Os sem recursos dúvida. humanos são extremamente importantes. Exatamente. Sem dúvida. Nas escolas nós vemos isto, nós hoje em dia temos. Os nossos meninos têm que estar, e acho muito bem, todos nós somos a favor disto, da associação somos a favor da inclusão. Agora, nós para incluirmos temos que dar condições para isso. E hoje em dia o grande problema nas escolas públicas é mesmo os recursos humanos. Não só pela falta de formação, mas também pela quantidade. Há falta de recursos humanos nos diversos meios para que estas pessoas estejam com os outros. Exatamente, exatamente. Até a própria inclusão em si, não é? Exatamente, exatamente. Porque às vezes até pode haver boa vontade, mas não havendo recursos humanos não há como implementar. Exatamente. Às vezes é 2 auxiliares para 60 crianças. Exatamente. Se uma delas já tiver que se ocupar só de uma, fica a outra com 59. Quer dizer, é impensável. Isso também está previsto, não é? Exatamente. Mas, isto é como tudo. Agora, a nova legislação implica em sala as crianças mais de 60% do tempo letivo, não é? Em termos de legislação, a nova legislação que ainda não está implementada, mas que vai sair. Para isto, tem que estar obrigatoriamente uma pessoa por criança em sala. A minha filha é uma menina que é completamente dependente, ela não pode estar largada no meio de uma sala sem ter ninguém. Ou seja, ou aumentam os recursos humanos ou isto é impensável de se implementar. Pronto, é mesmo. Ou seja, pode haver legislação, mas se não houver recursos humanos para poder executar a legislação só por si não nos vai trazer solução. Nós somos dos países que, em termos de legislação, estamos melhor. Na vanguarda. Bem regulados, está tudo certo. Tudo certíssimo. Mas na realidade... Mas depois da realidade falha muita coisa pelos implementar recursos, essa regulação falta. Mas temos feito um percurso notável. Muito bom. Porque se os nossos filhos tivessem nascido há umas décadas atrás, as coisas seriam ditas, estavam em casa, não é? Exatamente. Todos nós também sabemos disso. Portanto, temos vindo a evoluir e isso é muito positivo, mas ainda há um longo percurso para fazer, sem dúvida que há. Até mesmo a atitude dos pais, não é? Sim, mudou nestas últimas décadas. Os pais para com os seus filhos com deficiência, a atitude mudou completamente. Nós agora, os pais mais novos, não temos problema algum em andar com os nossos filhos na rua. Antes era uma vergonha. Era uma vergonha. Exatamente. E as pessoas eram era muito preconceituosas. Era uma cruz, não era? Sim, era muito filho com deficiência, as pessoas carregavam uma cruz. E nós não. É a aceitação, é o que teve que acontecer. É um ser vivo, e pronto, exatamente. É uma criança como outra qualquer, é um ser humano como outra qualquer, que tem as suas limitações, que, como eu digo, todos nós temos. Eu acho que a primeira vitória também é exatamente essa, é os pais amarem os seus filhos. Sem dúvida. Aceitarmos exatamente como eles são. O amar todos nós amamos, mas é a aceitação. A aceitação é muito importante. Nós deixarmos eu às vezes sou um bocado fria nisto, mas nós deixarmos de olhar para o nosso umbigo, porque a maior parte das vezes nós achamos que somos os coitadinhos, uns tristes abandonados, e porque é que nos aconteceu a nós. E o que eu digo, que eu aprendi, nós temos aprendido com pessoas que temos conhecido no nosso percurso, e esta do porquê eu, numa reunião uma vez que tive com pais, e quando eu estava a falar, todos nós passamos pela situação da negação, do porquê eu, etc. E houve um pai que me disse isto e que eu aprendi que isto foi assim, uma terapia de choque, e que me disse, não, Helena, eu nunca passei por isso, porque não eu, o que é que eu sou mais que os outros? E eu pensei, é mesmo. Eu não é? Porque não eu? O que é que eu sou mais que os outros para não me acontecer a mim se aconteça aos outros? E quando nós,
em alguns de nós, estes pequenos flashes Cliques. fazem com que nós andemos para a frente. Há outros pais que não conseguem superar e que continuam sempre... É um processo longo. Continuam é um processo sempre. longo. E depende da personalidade da pessoa, tem muito muito a das ver pessoas com... e contexto familiar É. e de onde estão inseridos, sem dúvida que é. Exatamente. Por isso é que é tão importante a partilha entre os pais e falarmos uns com os outros. E a aceitação de todos. Sim, e no fundo nós podemos estar em estádios diferentes, porque isto é um processo, Exatamente. tal como a Helena falou, desde o choque inicial, a negação, a raiva, todos estes sentimentos, o luto que se tem que fazer depois, porque todos nós idealizamos um filho perfeito. Temos que fazer E depois, quando isto nos acontece, ninguém está preparado. Claro. Não é? Exatamente. E esse processo que pode demorar meses, como semanas, ou anos. E há pais que fazem rejeição dos filhos? Acontece também acontece. Até mesmo dos ditos adultos. normais Sim, acontece. sim, acontece. São A vergonha, todos estados que têm que são ser todos- ultrapassados, não é? Sim, têm que ser ultrapassados. Mas quando se aceita e se chega a esse estádio e se consegue viver e se consegue olhar para as coisas positivas, é das coisas... Para mim, o meu filho foi das melhores coisas que me aconteceu. Se hoje alguém me dissesse trocavas o filho pelo teu filho perfeito, aquele que foi idealizado, não. Não, porque não seria eu, não seria a Sónia, não é? Exatamente. E isso, de facto, é um ganho para a minha vida, para a forma como eu estou perante os outros também. Exatamente. É um ensinamento brutal, não E é? a Sónia, já agora, pegando no seu exemplo, estamos a falar de si, quanto é que durou o seu luto? Como é que foi? Olha, posso lhe dizer Foi de semanas, meses ou anos? durou, se calhar, 2 anos. Mas Parece que entregou-se logo nesta associação? só mais tarde, só mais tarde. O meu filho, Se tivesse sido mais cedo, tinha sido se mais calhar rápido. tinha sido mais simples. Com certeza. Eu Mas senti-me também- sozinha no processo. Também a nossa associação começou há muito pouco tempo, em 2000. Ou seja, a associação existe há muitos anos, mas Pois, esteve parada. em 2014, Nós só em não é? 2014 é que... Mas eu não sei que idade tem o Santiago, até podia Tem, ter... tem 7, Tem tem 7, 7. já vai fazer 13, mas né? o Santiago tem Não sei. 7. Pronto. Tem 7, vai fazer 8. Mas você sentiu a falta então de apoio? Senti, e isso foi que me levou a procurar algo mais, que não existia em Santarém. Eu pensei num grupo de partilha, num grupo de conversar com outros pais que tivessem passado pelo mesmo, até tirar algumas dúvidas, porque há Entender tanta como burocracia reagir, ou Exatamente. também. como lidar, Como entender lidar, o que fazer, Exato. onde ir, porque há apoios. como educar, como às vezes até Tudo. repreender. Tudo, Há certos tudo. detalhes, não é? Sim. Porque a compreensão, o entendimento é diferente. É diferente. Exatamente. A leitura da repreensão é feita de uma forma diferente, então também há que saber aplicar E há a tantas forma dúvidas. certa. Isto não vai com Exatamente. manual nenhum filho, vai com Exatamente. manual. Muito menos Exato, do que cada caso é um consciência. caso. Exatamente, exatamente. E foi isso que me levou também a procurar outros pais. E surgiu aqui este associação, convite à exatamente. associação e eu pensei que era o ideal. E, de facto, já existe uma associação em Santarém que faz um trabalho notável com as pessoas com deficiência, mas esta parte dos pais falarem uns com os outros, isto não estava criado. Exatamente. Não estava criado. E foi, sem dúvida, aqui a grande marca da associação incluir. Porque temos pais que já têm filhos com 30 e tal anos com deficiência e que já passaram por um percurso já de muitos anos, não é? E que nos ensinaram também muitas coisas, tal como temos pais que acabaram de ser agora Exatamente. pais de filhos com deficiência novinhos. Exatamente. E que também partilham Não as suas sabem o que onde experiências. fazer. E não sabem o que onde fazer nós e já- sentem-se já um bocado abandonados, perdidos. E nós temos eles aqui já esta têm a sorte de já capacidade existir também. a associação. Pronto, e um dos nossos objetivos é mesmo esse, nós temos, vamos reiniciar agora esse grupo de pais, tivemos um bocado parados, porque no início da associação foi isso mesmo, nós todos os meses reunimos para partilhar experiências e também informar as pessoas sobre os seus direitos, os deveres, etc. Entretanto, pronto, acabámos os temas, mas este ano achámos que agora em setembro vamos reiniciar para um bocadinho revermos as pessoas, falarmos novamente, percebermos como é que elas estão, como é que não estão e continuarmos... Exatamente. um check-up, um follow-up. Exatamente, um follow-up aqui dos nossos, das pessoas que estiveram connosco nas outras reuniões.